Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Que é a professora Paula, passando para darmos início às nossas atividades de língua portuguesa e produção textual. Mas antes disso, reforçarmos sobre a importância de realizar essas atividades, seguindo sempre o cronograma e assistir às videoaulas e depois das videoaulas é que você faz a atividade. Para darmos início à nossa primeira atividade depois desse retorno de língua portuguesa, nós temos um assunto bem legal que a gente já faz nas nossas aulas, que é leitura e interpretação de texto. Vamos falar sobre a leitura, né? Dar ênfase à leitura, a importância de ler, né? Neste momento. Como está a leitura de vocês? Vocês estão lendo em casa? O que vocês estão lendo? Olha, o hábito da leitura é bastante importante, porque nos torna pessoas mais conhecedoras. A partir da leitura a gente conhece coisas novas, ajuda a desenvolver o nosso cognitivo. E além da gente conhecer coisas novas a partir da leitura, se a gente ler bem, também somos bons na escrita, não é? E assim, seja o motivo, se você ler por prazer ou para estudar, esteja sempre mantendo esse hábito de ler, que é muito importante. Mas o ponto principal da leitura também é a interpretação, porque não basta apenas ler por ler. É importante você compreender o que você lê, não é? E para você absorver essa leitura com mais significado para você, é necessário você desenvolver uma habilidade que é bem legal e bem simples, que é você saber identificar informações explícitas no texto, que são aquelas informações que estão ali fisicamente no texto. Você absorve essas informações a partir de uma leitura atenta do texto. E é isso que a gente vai ver hoje na nossa atividade. Nós temos aqui um texto que faz parte da atividade. O título do texto é A Invenção das Lentes do Contato. Mas antes do texto, ele faz até uma explicação sobre o que é essa identificação de informações explícitas. Sabemos que os textos apresentam algumas informações que são identificadas mais facilmente, que elas estão ali, né? A partir de uma leitura atenta do texto. Chamamos essas informações de explícitas. Na questão a seguir, que é esse texto, você deverá ler ele com atenção, buscando identificar e compreender essas informações, as informações que ele apresenta. O título do texto é A Invenção das Lentes de Contato. É um texto não tão grande, viu? Vamos ler com atenção, quantas vezes for preciso. Vamos fazer a leitura desse texto juntos, tá certo? Não vou fazer a leitura de todos, vamos fazer deste primeiro. As primeiras lentes de contato foram desenvolvidas por meio do uso do vidro e por conta da rigidez do material. Acabava ferindo os olhos de seus usuários. No ano de 1929, o oftalmologista nova-iorquino William Fenblum desenvolveu uma nova lente por meio de um material criado através da mistura do vidro e do plástico. Apesar do avanço no tipo de material empregado, essas lentes ainda eram bastante rígidas e tinham uma dimensão que causava bastante incômodo aos seus usuários. A partir de então, o aprimoramento do material e do tamanho das lentes permitiu a popularização dos primeiros modelos comerciais. Uma das lentes mais conhecidas dessa época foi criada pelo óptico Kevin Towen em 1948. Antes de ler esse segundo parágrafo, a gente já entendeu qual é o assunto principal do texto, não é? A película gelatinosa só foi inventada no início da década de 1970,
quando a empresa Bausch e Lomb concebeu lentes de contato mais confortáveis e maleáveis. Como o processo de manutenção e higienização das lentes de contato era outra chateação para os usuários. Vários cientistas começaram a desenvolver um modelo que fosse descartável. Dessa forma, o usuário poderia empregar as lentes de contato somente quando fosse participar de alguma solenidade importante ou tirar uma foto, mesmo concedendo algumas praticidades. As lentes de contato não conseguiram tomar o lugar dos óculos, principalmente para as pessoas que sofrem com a miopia e o astigmatismo. No Brasil, apenas 1% das pessoas portadoras de problemas oculares fazem uso de lentes de contato. Olha, assim, a primeira leitura, às vezes, já dá para absorver, mas se você achar que é necessário, leia quantas vezes for preciso. Quanto mais a gente lê, mais a gente compreende o assunto. Esse é um dos textos da atividade de língua portuguesa. Em seguida, nós temos a primeira questão. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que há as lentes de contato? Aí você vai analisar as questões e ver qual a que está mais correta, que é a informação que está ali explícita no texto. Por exemplo, foram desenvolvidas como uma película gelatinosa ainda em 1929 as lentes de contato, foi isso que disse no texto. Você vai analisando, opção por opção. Da mesma forma, você vai fazer isso nas outras questões. Nós temos aqui outro texto, que o tema já é outro, ó, Brumadinho, maior operação de buscas do país, completa um ano sem prazo para terminar. Só pelo título a gente já sabe a informação principal. Você lê também quantas vezes for preciso, não apenas marcar aquela opção por marcar. Aí nós temos a questão 2, que é sobre o segundo texto. De acordo com o texto, é possível afirmar que... Aí você analisa questão, opção por opção. Temos o terceiro texto e último, é um texto mais curto. Aqui no meu slide ele está um pouquinho afastado no início, mas dá para vocês verem, que se chama O Conselho dos Ratos. Bem legal e bem fácil de compreender. Aí aqui nós temos a questão. É bastante importante a questão da leitura e a interpretação. Não ler apenas para decodificar, ler por ler, mas ler para entender. E a leitura é como se fosse um degrauzinho que a gente vai subindo. O primeiro degrau é você saber identificar essas informações explícitas, aquelas que estão ali, fisicamente explícitas no texto. Isso facilita bastante na hora de você compreender, absorver o que foi dito ali. E também somar com o conhecimento que você já tem. Quando vocês terminarem, façam no caderno, depois tire a foto e mande o print no privado para mim, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e qualquer dúvida, estamos à disposição.